Boa noite, doutor Luiz, tudo Boa bem? noite, Manuel Castro. Tudo ótimo. Boa noite aos ouvintes da live. Boa noite ao pessoal de Tutóia e seus arredores. Estamos aqui para a gente conversar um pouco, bater um papo aí, para ver se a gente pode ajudar de alguma forma as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, nós temos gente aqui do Brasil inteiro, tá? De Tutóia, de Barro Duro, Bom Gosto, São Povoado de Tutóia, Santa Catarina, acabou de me passar aqui, São Luís, então a gente tem bastante gente no Brasil inteiro. Francisco está em São Luís, e assim, o pessoal estava muito ansioso para conversar com você, conhecer da sua história. Então, assim, eles querem muito saber quem é o doutor Luiz Cosmo. Roberta acabou de entrar. E, Tânia, só vou pedir uma gentileza. Compartilha o link com o pessoal no grupo para que eu possa compartilhar para umas pessoas que estão aguardando essa live. Me pediram para eu não esquecer de enviar o link, que eles querem muito acompanhar o depoimento, o testemunho do Dr. Luiz Cosmo. Então, manda para mim no meu WhatsApp que eu compartilho com a turma, tá? Se também puder mandar no meu pessoal, porque no grupo eu não consigo acompanhar. Doutor, eu vou pedir a especial gentileza sua para fazer uns agradecimentos enquanto a galera acaba entrando, né? Fique à Nós estamos com vontade, Manuel. 22. Fique à Nós estamos com vontade. 20. Não tenho preocupação com o tempo, não. Estou aqui às ordens, pode ficar à vontade. Legal. Eu falei para a turma que você era uma pessoa gente boa. Não sei se vai acertar, não, viu? Não sei se vai ter razão, não, mas vamos ver. Um agradecimento muito especial ao coordenador da Escola Judicial, o juiz Sergei, que ele nos deu apoio nessa live, assim, um abraço especial para ele. A doutora juíza Liliana, que é a juíza titular da Vara do Trabalho de Barreirinhas, que ela tem um trabalho muito, muito legal no TRT, na escola, e ela se colocou à disposição para participar de uma palestra conosco lá no povoado da Estiva, e a gente ficou maravilhado com isso. Então, nossa, assim, muito obrigado pelo apoio dela. A gente vai estar lá ansiosos, esperando a visita dela. Ao excelentíssimo doutor desembargador Carvalho Neto, presidente do Tribunal do Trabalho no Maranhão, que gentilmente nos autorizou a reportagem com a sua participação na live no site do tribunal. É muito importante para a gente. Valorizou muito os nossos povoados, então muito obrigado ao excelentíssimo desembargador Carvalho Neto, sim, muito obrigado mesmo. Ao pessoal do gabinete do Dr. Cosmo, que deu apoio aí para a gente estar fazendo esse trabalho, né? Ao pessoal da assessoria de imprensa do Tribunal do Trabalho, que deu todo um suporte, conversaram com a gente, entrevistou o doutor também, foi muito legal, então, nosso muito obrigado. Também não poderia deixar de agradecer a uma pessoa muito especial, a Fátima Lima, psicóloga e esposa do doutor, né? Está sempre ao seu Há lado. 44 anos. Olha que legal, 44 anos. Então, nosso muito obrigado a toda essa turma. Eu também quero pedir a sua permissão para agradecer a Tânia Castro. Ela foi uma pessoa sensacional, ajudou muito, articulou. Eu costumo dizer que a nossa família, assim como nossos irmãos e pessoal de Tutóia, somos juntos. Enquanto um vai trabalhando por um lado, outro vai trabalhando por outro. Então, a Tânia articulou muita coisa junto com o pessoal do TRT. Então, muito obrigado a toda essa turma. E eu gostaria de dar as boas-vindas, boa noite ao excelentíssimo doutor, juiz, desembargador, doutor Luiz Cosmo, a nos prestigiar com sua presença hoje nessa live. É todo o seu espaço para dar uma boa noite a toda essa galera que está ali assistindo. Boa noite, Manuel Castro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite especial para a pessoa, a galera, como se chama lá de Tutóia, e dos seus arredores, que certamente será o destinatário primeiro e maior dessa nossa conversa aqui. E estou à sua disposição, estou às suas ordens para que a gente possa conversar. Eu costumo dizer que, para mim, toda pergunta tem resposta, nem que seja não sei, mas é uma resposta também. E eu gosto disso, eu gosto de ver, eu gosto de conversar e acredito que nós vamos fazer uma boa palestra aqui durante esse tempo que estou aqui ao seu dispor. Que legal, isso é muito bom. Eu só estou passando aqui o link para um pessoal do Pará que me pediu para não esquecer de passar o link, que tem uma pessoa lá
quer muito participar da live, eu acabei de mandar aqui, agora sim vamos continuar. Doutor, conte para nós um pouco da pessoa do Luiz Cosmo, que nasceu lá no interior do Pernambuco. Por que essa pergunta é importante, doutor? A gente, conversando durante a semana, uma das pessoas lá do nosso povoado mandou um áudio que marcou. Ele dizia o seguinte no áudio, que para a pessoa ser juiz, para a pessoa ser prefeito, ser político, ser governador, ser senador, a mente de quem mora no interior é que as pessoas já nascem nessas condições, já nascem com condições propícias a isso. E que o pobre, o humilde, o que nasce lá no interior, dificilmente tem a visão de que ele pode. E eu lendo a sua história, eu vi que você é humilde lá do interior, da zona, vamos dizer, rural, e você chegou aonde você está hoje. Então fala pra gente como foi esse nascer no interior de Pernambuco, no meio de uma família de 20 irmãos. Vem cá entre nós, a sua família superou a minha. Meu pai teve 21. Manuel Castro, é um prazer muito grande a gente falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre essa história. E não é para mim vangloriar, não. É exatamente para mostrar para as pessoas, mostrar para esse pessoal humilde como eu, não é? Eu, inclusive, quero ressaltar que eu vi esse áudio desse rapaz que mandou, eu achei muitíssimo interessante e eu gosto de contar essa minha história exatamente para mostrar para aquelas pessoas humildes do interior que é possível você sair daquela situação de pobreza, de miséria. E o exemplo tipo é o meu caso. Você falou 20 filhos do meu pai, mas não, na verdade foram 22. Foram 22. Foram 20 filhos da primeira esposa do meu pai, que morreu de parto do 20º filho. E aí ele depois casou com a minha mãe. Como a minha mãe já era um pouco idosa, só teve mais 2 filhos. Eu escapei e o outro morreu. Ou seja, desses 22 filhos do meu pai, 11 morreram criancinha, nascendo, e 11 escaparam. Só que desses 11, hoje 5 já faleceram. Ainda bem que, por enquanto, eu sou o mais novo e está sendo observada a ordem de antiguidade. Está morrendo mais antigos primeiro. Tomara que continue dessa forma, dessa regra. Então, a minha infância foi assim. Meu pai era agricultor de subsistência, aquela agricultura que você trabalha apenas para sobreviver, não é? Trabalhando na roça. Conheci meu pai a vida toda trabalhando na roça. E, evidentemente, que nós, filhos, aqueles maiorzinhos um pouquinho, já ajudava também, fazia aquelas tarefas normais, não é? Eu sei que é proibido hoje criança trabalhar, mas a realidade da época era outra realidade. Na nossa época lá não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Escola, não tinha nada disso. Então a criança tinha que ajudar mesmo ao pai. Então era assim, meu pai acordava de manhã cedo, chamava nós todos, e a gente ia para o roçado com enxadinha, cultivar, plantar mandioca, macaxeira, feijão, etc. E 11 horas, às 11 horas, meu pai dizia, vocês agora todos vão para casa, tomar banho, almoçar e ir para a escola. Era assim que era. Então, nós trabalhávamos como criança. Era uma ajuda apenas, mas como criança, né? Evidentemente que nós não éramos adultos ainda, mas nós fazíamos esse trabalho. Então, essa foi a minha origem. Depois, com mais ou menos 8 anos de idade, eu saí da zona rural e fui morar na cidade. Então, a situação já era um pouco melhor. Para você ter uma ideia, a minha primeira escola distava 6 quilômetros da nossa casa. Veja que não era fácil. Eu tenho, por exemplo, desse irmão meu, eu tenho 3 analfabetos que não aprenderam nada, não estudaram nada, porque na época deles era mais difícil. Para mim, eles dizem, você pegou uma coisa boa, meu filho, você é o mais novo. Eu digo, imagino que era ruim para vocês, né? Então, realmente, por eu ser o mais novo, peguei ainda uma época um pouco melhor. Mas era assim, a gente trabalhava, depois que eu vim para a cidade, aí a gente continuou trabalhando na roça, mas depois eu já arranjei um trabalhozinho, eu carreguei frete, fui carregador de frete, tinha um carrinho de mão, que com esse carrinho de mão eu carregava frete para as pessoas, recebia um dinheirinho, e depois eu fui camelô durante uns 5 ou 6 anos, vendia bugiganga na feira,
fui cambista de jogo de bicho, passei jogo de bicho até atividade ilícita, eu pratiquei na época de menino ainda, mas tudo isso para ganhar um dinheirinho e poder até ajudar, inclusive, aos meus pais. Essa foi mais ou menos a minha infância, estudei lá o ginásio, na época que eu terminei o primário, chamava-se primário, acho que hoje era a quarta série. Aí construíram o ginásio, eu trabalhei, eu estudei no ginásio, foi bom porque eu não perdi tempo. Quando eu terminei a quarta série primária, imediatamente já entrei na quinta série, que antigamente na quinta série chamava-se admissão ao ginásio. E aí fiz o ginásio todo, que hoje é a oitava série, eu acho que é assim, é o ensino fundamental hoje. Só que depois que eu terminei o ensino fundamental, vamos chamar, que na época não era ensino fundamental, chamava-se ginásio, não tinha o segundo grau na minha cidade. Você vê a cidade, não tinha o segundo grau, só tinha o ginásio. E aí, para estudar, você tinha que se deslocar para uma cidade mais distante, que chamava-se Garanhuns, que não era tão distante assim, era 20 quilômetros, mas não tinha condição de pagar transporte. Naquela época não havia ainda esses ônibus escolares para conduzir os alunos. Hoje, todo município, eu acho que tem aqueles ônibus escolares. Então, não tinha. Resultado, eu fiquei 3 anos sem estudar lá, porque não podia ir para a cidade de Garanhuns. E aí, depois de 3 anos, eu fui para Recife, aí fui servir a Marinha, um ano, apenas um ano, aquele serviço obrigatório, não é? E aí, depois, quando eu saí da Marinha, eu tinha um irmão que morava em Recife, fiquei na casa desse meu irmão um tempo lá, me preparando para tirar o restante dos documentos e depois procurar trabalho. Procurei trabalho. Isso mais ou menos você tinha aí uns 19 anos depois do Exército, da Marinha, com que idade você saiu da Marinha? Foi Exatamente, só um com ano. 19 anos. Eu entrei com 18 e saí com 19 anos. Ah, E aí, legal. pode falar, mano. Eu vou pedir um espaçozinho para o senhor, Pode. porque tem muita gente aqui comentando e dando parabéns pela história. E aí eu já vi aqui também que sua netinha tem muito orgulho do vovô. Então isso é muito gratificante. E é esse o objetivo da nossa live. É a gente trazer essa experiência de vida, de superação, para que novas pessoas possam ter essa força de vontade e dizer assim, eu também posso. E na sua fala, eu identifiquei alguns pontos que eu queria lhe perguntar. Por exemplo, quando você saiu da zona rural para a cidade, por que você saiu? Qual foi o motivo? Por que a minha pergunta para você? Porque no nosso caso, da nossa família, também somos bastante numerosos. Meu pai teve 21. Também teve a primeira esposa, aí ficou viúvo, que teve 10 filhos. Na segunda, com a minha mãe, teve mais 10. Ah, ele achou pouco, adotou mais 21 no total. E quando aconteceu a gente sair da cidade, do interior para a cidade, porque o meu pai adoeceu e não tinha aposentadoria, minha mãe sozinha, acabou que os meus irmãos já estavam na cidade, a gente foi meio que obrigado a ir. E quando nós saímos do interior para a cidade, a gente foi como se fôssemos assim, a gente foi pego de uma forma, tirou daqui de onde a gente tinha uma segurança e jogou no espaço onde a gente não tinha segurança. Eu, particularmente, tinha medo de gente quando eu saí do interior. Então, era muito tímido. Eu, literalmente, tinha medo de passar na frente das pessoas, de conversar. E aí eu tenho essa curiosidade. Como foi para você sair do interior? Qual era a preparação que você tinha de educação, de convivência social para a sociedade, para a cidade maior? Manuel Castro, a razão principal da gente sair do sítio, né, da zona rural para a cidade, foi a questão de estudo, de escola. Porque, como eu lhe falei, a minha primeira escola distava 6 quilômetros de lá de onde a gente morava. Então, meu pai, que era analfabeto, mas queria dar uma condição melhor para seus filhos, achou que era interessante a gente morar na cidade. Até porque não era tão distante da cidade para o nosso sítio, o sítio que a gente tinha. Então, mesmo morando na cidade, meu pai ainda manteve o sítio e a gente ainda trabalhava no sítio. Só que aí, ele morando na cidade, ele também passou a botar um comérciozinho de venda de feijão e farinha na feira. E isso ajudava também a situação. Mas a razão principal da gente ter saído foi exatamente para melhorar as condições de escola para os filhos, para mim e para os outros. Legal, essa resposta sua ela é muito válida para nós, porque é um dos objetivos da nossa live hoje, que é fortalecer a educação na zona rural, em especial, essa live é para os moradores de Tutóia.
Por que que é importante a valorização da educação para as nossas crianças? Porque, olha só, foi a educação que fez você sair de uma cidade para outra, porque naquela cidade não tinha estrutura para você ter essa condição. No nosso caso, meu e dos meus irmãos, foi a necessidade de saúde do meu pai que fez a gente sair. Mas a gente pegou essa oportunidade e transformou ela realmente numa oportunidade de evoluir e estudar. E hoje a gente vê que nos nossos povoados, ali, Estiva, Baixa da Madeira, Ponta de Faca e vários outros, eu vi aqui gente do Bom Gosto, do Barro Duro, nós também temos esse processo das pessoas saírem dos seus povoados para outras cidades por exatamente esse ponto. Ainda hoje, 50 anos depois, nós vemos pessoas saindo da zona rural porque não tem estudo de qualidade. Então, nesse sentido é que nós estamos trabalhando esses exemplos com você, com outras pessoas que passaram, para a gente dizer que a educação ela é muito importante. E esse trabalho começou porque no nosso povoado, a Secretaria de Educação disse que não tinha condição da escola continuar. E isso ia fazer com que a escola fosse fechada, e aproximadamente 30 alunos que a gente tem lá seriam obrigados a estudar num povoado que é mais ou menos uns 15 quilômetros, que seria de sair muito cedo e voltar com o sol quente, com fome e tudo. Então isso ia ter um abandono gigantesco. Então, nesse sentido que a gente começou esse trabalho. E nesse sentido, eu lhe pergunto, como que você vê hoje essa educação na zona rural para evitar essa saída dessas pessoas em busca de uma qualificação melhor? Como que você vê hoje esse trabalho, por exemplo, do TRT na escola, essa participação sua na live de incentivar a educação? Manuel, o certo é o seguinte, não tem outro caminho, principalmente para os mais pobres, do que o caminho da educação, o caminho da escola. E aí, mais uma vez, o meu exemplo. Eu tenho 11 irmãos, hoje já faleceram 5, mas só 2 que se destacaram um pouco mais, exatamente porque estudaram um pouco mais. Então, na nossa época, como eu lhe disse, agora era mais difícil, porque você não tinha, primeiro, não tinha escola com facilidade, depois não tinha deslocamento, transporte, não tinha livro, não tinha nada. Mas para quem queria, quando você quer, você sempre dá um jeito. Até empresta livro, toma livro emprestado. Eu tenho exemplo de amigos meus que tomaram livro emprestado e conseguiram estudar. O certo é que não tem outro caminho, principalmente para o mais pobre, do que o caminho da educação. E tem mais. Hoje, você não tem mais o direito de dizer que não teve educação porque não teve condição ou outra coisa. Claro que o filho do papai que tem melhores condições se sobressai melhor porque estuda nos melhores colégios e tem mais facilidade. Mas o mais pobre também tem. Então, meus amigos, por favor, não tem outro caminho, que é o caminho da educação. E, posteriormente, o resto vem com o passar do tempo. É por isso que hoje se diz até que, às vezes, os políticos não têm nem tanto interesse que as pessoas tenham tanta cultura para que continuem vinculados a eles, obrigados aos favores dele, etc. Mas quando a pessoa quer, e aí os pais têm uma responsabilidade muito grande, não tenha dúvida, principalmente hoje, todo aquele que quiser, ele tem acesso à educação e pode ter uma vida melhor. O concurso público, que a Tânia, sua irmã, sabe muito bem, é um fator extraordinário, quer dizer, quando você se prepara, quando você estuda, você consegue passar num concurso público e consegue galgar os melhores caminhos. Então, o exemplo que eu estou aqui para dar é exatamente esse que você está falando. É a possibilidade. Não pensem que vocês não têm possibilidade por serem pobres, por morarem no interior. Tem. Tá certo? Agora, precisa acreditar e precisa buscar. Lembre-se que Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Então, você precisa fazer a sua parte. Deus faz a dele, mas você precisa fazer a sua parte. Quer buscar, quer procurar. E não tem outro caminho. Fora disso, só a desonestidade, só a ilicitude, que aí não é caminho para ninguém, porque é um caminho sem volta. Então, eu queria dizer taxativamente e peremptoriamente às pessoas, principalmente aquelas, procurem o estudo, procurem a escola, porque esse é o único caminho, principalmente para os mais pobres. Legal. E, doutor, eu vi na sua fala que você foi de camelô a entregador. Eu queria compartilhar com você também
que eu gosto desse seu exemplo, assim, isso me fascina ouvir o seu exemplo, porque me representa. Eu também, assim, fui, para sobreviver, eu fui vendedor de suquinho na Praça Deodora, em São Luís. Eu vendia suquinho, eu tinha um carro de cachorro-quente junto com a minha irmã, Socorro. Acho que caiu aqui a Caiu. conexão do doutor. Faltou Ah, energia mas, aqui. Faltou energia ah, aqui, eu não sei. sim. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Bom, tá chegando Sim, de novo. sim. Pronto, ó. Sim, continuamos lhe ouvindo. Isso. Pode Então, falar. esse seu depoimento, ele é maravilhoso para nós, porque eu também vivenciei isso, assim como várias outras pessoas que estão nos assistindo, vivenciaram esse momento. Quando a gente sai do interior para a cidade, a gente sai sem nenhum preparo, sem uma qualificação que nos permite galgar um trabalho mais digno, mais, digamos assim, que nos dê uma condição melhor. Então, a gente precisou sobreviver. E eu fui vendedor de suquinho na Praça Deodoro, vendedor de cachorro-quente, eu tinha um carro de cachorro-quente e tem sempre a história dos irmãos mais velhos ajudar os mais novos. E a Tânia, ela é um exemplo assim, sensacional na nossa vida, porque ela deu um jeito de comprar um carro do cachorro-quente para eu e a Socorro trabalharmos na Praça Deodoro. E foi assim que eu comecei. E aí depois não deu certo o carrinho do cachorro-quente, eu fui vender suquinho. Então eu comprava, preparava o suquinho num dia, deixava na geladeira, no outro dia eu pegava o ônibus, eu ia com o dinheiro da passagem, vendia e assim eu comecei a trabalhar. Então, eu vi no seu depoimento que você foi do entregador, camelô, teve lá as suas experiências como cambista do Jogo do Bicho. Para nós que estamos hoje com essa visão diferenciada, qual o conselho que você dá para os pais, para os filhos e também para os nossos gestores públicos a diminuir essa saída das pessoas do interior sem qualificação? Se a pessoa precisar sair, que ela saia, mas que ela vá com o mínimo de qualificação, porque é sofrido você sair do interior e não ter qualificação nenhuma quando você chega na cidade. O que você diria hoje de conselho? Assim, cuidem melhor dos seus filhos, estudem, preparem para quando eles saírem, eles terem uma oportunidade melhor. É isso, Manuel, é exatamente isso. E eu vou contar para você mais um pouquinho dessa história. Como eu terminei o ginásio aí em Jupi e não tinha na minha cidade lá do interior do Pernambuco, chamada Jupi, terminei, eu saí no nome agora, então chama Jupi a minha cidade. Então, o que era que acontecia? Eu conhecia o diretor do ginásio, então eu pedi permissão a ele para assistir aula, mesmo nas outras turmas que eu já tinha feito. Ou seja, eu ia toda noite para lá assistir aula, mesmo já tendo terminado o ginásio, na época eu ia lá assistir aula. Com isso eu fiz um ginásio extraordinariamente bem feito. Aí quando eu fui para Recife, fui para a Marinha, servi a Marinha, um ano na Marinha, e aí depois desse ano na Marinha eu fui a procurar emprego. E não tive muita dificuldade, naquela época era mais fácil de arranjar emprego. E o que é que eu fiz? Logo após eu arranjar um emprego, eu procurei a escola, me matricular de novo para voltar à escola. E o melhor, eu não tive nenhuma dificuldade de fazer o nível médio, porque eu tinha feito praticamente o ginásio 2 vezes. Eu terminei o ano normal e fiquei assistindo aula durante 3 anos, repetindo aquelas matérias que me interessavam mais. Então, eu não tive nenhuma dificuldade, fiz o supletivo do 2º grau em 6 meses, logo em seguida eu fiz o vestibular e passei no vestibular de Direito e fui fazer a faculdade de Direito. A princípio, Direito não estava no meu horizonte, eu queria ser engenheiro. Mas fiz o primeiro vestibular de engenheiro e não passei. Aí depois fiz de direito e passei. E fiz os 5 anos de direito, tirei minha carteira da OAB e fui advogar. Antes de eu ser juiz, eu fui advogado também 10 anos em Recife. 10 anos em Recife eu fui advogado, tive relativo sucesso, não posso reclamar da advocacia. Mas aí tem a questão da segurança, você não se sente muito seguro. A essa altura eu já estava casado, já tinha filhos, e aí você fica com a preocupação. E aí, amanhã se eu adoecer, como é que fica? Aí foi quando eu resolvi entrar na magistratura, fiz o concurso público, e isso é importante. Você sabe quantos concursos públicos eu fiz para poder passar? Eu contei até 8. Em 8 eu digo, eu não vou contar mais para não dar azar. Continuei fazendo. Eu tenho a impressão que eu fiz 11 concursos para poder passar no concurso da magistratura. Ou seja, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha estudado, eu estudei à noite, sempre à noite, quer dizer, já trabalhando durante o dia, estudando à noite, então eu tinha muita dificuldade para isso.
Por isso a insistência. É um outro conselho que eu dou às pessoas. Insistam naquilo que vocês querem. Não se deem por vencido. Tá um exemplo típico aí. Se eu tivesse desistido com 2, 3 concursos, hoje eu não seria desembargador. E aí insistir até, é aquela coisa, bater e abre-se-vos-á, não é? E aí terminou eu passando no concurso aqui no Maranhão, que eu vim lá de Pernambuco aqui para o Maranhão, fui juiz substituto durante 4 anos, depois fui mais, eu acho que 11 anos juiz titular, e sou desembargador desde o ano de 2005. Para mim, era impensável chegar nesse nível. Eu gosto muito de dizer isso. Quando eu era criança, eu não alcançava nem pensar nisso, não é? E de repente não, mas com esforço, com a escola, com a educação, porque não tem outro caminho. Nisso meu pai me apoiou a vida toda, meus irmãos também. Mesmo aqueles que não conseguiram estudar muito, mas eles me apoiavam, eu era o mais novo, o caçulinha, né, da família, então sempre fui apoiado por todos. Então foi assim mais ou menos que eu cheguei ao cargo de juiz e posteriormente desembargador. Legal. Eu vou aproveitar, deixa eu perguntar. Eu queria que você me desse só um minutinho aqui, porque como faltou energia, aí desligou o ar-condicionado aqui, que eu vou ligar aqui, viu? Tudo bem, só um minutinho. Tudo bem. Enquanto o doutor vai ligar o ar-condicionado, a gente vai colocar aqui alguns agradecimentos de novo à turma da comunicação do Tribunal do Trabalho do Maranhão, que deu todo um suporte para a gente, divulgando a live da matéria. A matéria foi muito legal, parabéns para quem redigiu a matéria, está sensacional. Valorizou muito os povoados da gente, então nós temos muito a agradecer. Eu estou comentando aqui, doutor, que a matéria que foi colocada no site do tribunal ficou sensacional, enfatizou bastante os povoados e a gente agradece a turma da comunicação. Aproveitando que nós estamos falando agora de direito, de novo, essa live ela é muito especial porque, além das histórias parecidas, eu sou apaixonado pelo direito. Não consegui fazer direito ainda, mas eu vou concluir o curso uma hora dessa, porque eu gosto de direito, sabe? Eu vou viajando nas histórias do direito. E aí, eu queria lhe perguntar o seguinte, com que idade que você fez o supletivo? Porque no interior, a galera diz, eu já estou com uma certa idade, não vou estudar mais. E olha só, você fez o supletivo, aí você passou fazendo 11 vezes o concurso para poder ser aprovado em um. Então, é exemplo como esse que a gente quer que a turma siga. Ó, não pode desistir, nunca é tarde para voltar a estudar e seguir os seus objetivos. Com que idade que você fez o supletivo e começou a estudar para concurso de juiz? Olha, o supletivo eu fiz com algo em torno de 20 anos. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade quando eu fiz o supletivo. Foi uma forma que eu encontrei de recuperar aqueles 3 anos perdidos, né? E como eu tinha feito um ginásio praticamente 2 vezes, eu sabia que eu tinha condição de fazer sem dificuldade o supletivo. Então, com cerca de 20 anos, eu fiz o supletivo. Com 21 anos, eu entrei na faculdade de Direito e me formei com 26 anos de idade. Dessa idade, de 26 anos até os 36 anos, eu exerci a advocacia. Fui advogado durante 10 anos, até passar no concurso da magistratura do trabalho. Com 36 para 37 anos, eu entrei na magistratura do trabalho. Você vê, tem muita gente hoje que entra com 20 e poucos anos, 23 anos, 24, 25 anos, já entra na magistratura. Como eu comecei mais tarde, só entrei aos 36 anos de idade, 36 para 37. A gente tem um exemplo aí da sua família que está na live conosco, né? Que é sangue do seu sangue. A doutora Liliane Lima é sua filha e também é juíza, né? Se apaixonou pela carreira, seguiu o exemplo do pai, um belo de um exemplo, e hoje também é juíza. Fala pra gente, doutor, que é muito orgulhoso, pelo menos eu já sinto isso, você vê que você é exemplo para outras pessoas. A sua filha seguiu a carreira, eu acredito que deixou você muito orgulhoso, e ao longo da sua história, você deve também ter ajudado a construir a história de muitas outras pessoas, né? Eu acredito que sim, Manuel Castro. Para minha filha, para a Liliane, eu costumo dizer, assim, é uma outra historiazinha que eu gosto de contar, porque quando eu comecei a estudar para fazer o concurso para a magistratura,
Eu não tinha nem biblioteca, uma biblioteca boa, suficiente para estudar, eu não tinha. Eu tinha que pegar livros de um, pegar livros de outro, estudar com o que tinha, porque a minha biblioteca era muito pequena. Mas eu sempre acreditei muito em Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus. E eu assisti umas palestras em Recife com um padre chamado Padre Lauro Trevisan, que é um padre gaúcho de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, que ele nos ensinava que o poder da mente é poderoso demais. Ele dizia assim: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo, alcançareis. E foi Jesus quem disse isso. Tudo aquilo, eu não sei se as palavras são exatamente essas, mas o sentido é: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo, alcançareis. Ele repetia muito isso para a gente. Eu disse: olha, Jesus Cristo não iria dizer palavras inúteis. Então, se ele disse isso, é verdade. Então, eu rezei tanto, eu orei tanto a Deus para que ele me aprovasse, conseguisse a aprovação no concurso para juiz, que ele me mandou logo 2. Pois é, eu acho que eu rezei para mais dar conta, que ele mandou inicialmente eu, naquela época, evidentemente, e minha filha, eu acho que 15 anos depois, se tornou também juíza do trabalho, para orgulho meu, da nossa família. Ela é juíza hoje da vara de Imperatriz. Mas ela sabe que tem que agradecer a Deus, porque foi minha reza de sobra que sobrou. Eu rezei tanto que a reza deu para mim, deu para ela, e nós nos tornamos juízes, tanto eu quanto ela. A diferença é que ela é juíza titular de uma das varas de Imperatriz, e eu sou hoje desembargador aqui do nosso tribunal. Ah, que legal, isso é muito, muito inspirador. E doutor, fala pra gente, que é uma outra coisa que eu vi na fala do pessoal lá do grupo, como você superou os medos. Nós que somos do interior, e eu lhe digo, eu tinha medo de gente. Então eu tive assim, um longo trabalho e eu tive muita participação. A religião, a minha convivência na Igreja Católica do bairro de São Bernardo, em São Luís, ela me ajudou muito para eu quebrar esse medo e seguir em frente. Conta pra gente como é superar esses medos. Você é uma pessoa do interior, humilde, fez supletivo, família pobre, numerosa, você chegar a ser juiz, aí você vai julgar, você vai dar uma sentença, você chegou a ser presidente do tribunal. Como é você ser essa pessoa que todo mundo admira, respeita, e esses seus medos, como você foi desmistificando eles da sua vida e superando esses degraus? Manuel, eu não sei se eu vou lhe decepcionar com a minha resposta, mas eu vou dizer a você exatamente o que eu penso e o que eu sinto a respeito. Eu não sei o que é medo. E talvez tenha sido uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu sempre achei que eu nasci para dar certo. Tá certo? Era questão de tempo, na minha cabeça era questão de tempo. É outra coisa que eu gostaria de ensinar principalmente aos mais jovens. Não tenham medo da vida. A vida está aí. Todos nós que quisermos, teremos uma vida boa. A nossa vida somos nós quem fazemos. Não depende dos outros a nossa vida. A nossa vida não depende dos outros. Evidentemente que a gente conta com a ajuda e com a colaboração de muita gente. Mas Deus não seria justo se ele dissesse que eu dependo de outro. Não, eu dependo só exclusivamente de mim. E eu sempre tive coragem de enfrentar a vida. Para você ter uma ideia, e aí você certamente tem uma ideia parecida, porque você é de um lugar tanto quanto o meu. Com 11 anos de idade, eu saía de lá da minha cidadezinha chamada Jupi, lá em Pernambuco. Naquela época, pegava um ônibus e ia para Recife. Lá encontrava com um irmão meu. Isso, naquela época, era praticamente impensável uma criança com 11 anos entrar no ônibus, rodar 3, 4, 5 horas ali para chegar numa cidade grande, numa capital feita do Recife, esperando que meu irmão estivesse lá para me esperar. E se ele não estivesse lá naquele momento, mas eu não tinha medo. Eu não tinha essa preocupação. Então, eu acho que um dos segredos para você evoluir na vida é não ter medo. É acreditar que você nasceu para dar certo. É acreditar que Deus não colocaria... Ou então é melhor não acreditar em Deus. Que Deus não colocaria você aqui. Deus não coloca ninguém aqui para sofrer. A gente sofre por conta das nossas atitudes. Não que Deus queira que a gente sofra. Então, acredite em outra coisa fundamental. Fundamental, pelo amor de Deus, preste atenção. Sede correto.
seja honesto. Não tem nada na vida melhor do que você ser honesto. Procure sempre ajudar as pessoas. Eu tenho até uma formulazinha simples e objetiva que é extraordinária. Pelo amor de Deus, preste atenção nessa frasinha bem curta que eu vou dizer aqui. Só tem uma fórmula para você ser feliz. Só tem uma. Qual é essa fórmula? Primeiro, faça o seu semelhante feliz. Jesus nos ensinou isso. Não tem outra forma. Aí tem alguém que diz assim, não, doutor Luiz Costa, mas até para eu fazer o outro feliz, primeiro eu tenho que estar feliz. Não, meu filho, assim você nunca vai ser feliz. Você nunca está numa condição que você não possa ajudar a outra pessoa. E se você me perguntar, por que, Luiz Costa, você saiu de lá da sua cidadezinha, você se destacou e foi embora? Eu só respondo assim. Primeiro, pela educação. Segundo, porque eu sempre procurei pensar no outro. E não se ajuda o outro, não é só com dinheiro, não. Uma palavra, muitas vezes, vale mais do que dinheiro. Então, gente, principalmente o mais jovem, acreditem e aceite isso que eu estou falando para vocês. Só tem uma forma de você ser feliz. Primeiro, faça o seu semelhante feliz. Se isso você fizer, não tem como a coisa dar errado na sua vida. Ser pobre ou ser rico, isso é circunstância. Nem todo mundo nasceu para ser rico e tal. E riqueza não traz felicidade. E riqueza não traz felicidade. Sobre isso, eu queria contar uma coisinha para vocês a respeito disso, uma passagem da minha vida. Quando eu tinha cerca de 18 anos, eu trabalhei num cartório único lá da minha cidade. Sem carteira assinada, sem nada. Naquele tempo, era tudo assim. Não é? E naquele tempo, o meu sonho, qual era o meu sonho naquele tempo de 17, 18 anos? Meu sonho era ir para São Paulo, porque lá na região de Pernambuco, na época, todo mundo, quando completava 18 anos, os homens geralmente iam para São Paulo. Então, meu sonho era ir para São Paulo, ganhar um salário mínimo e comprar uma Brasília. Olha o tamanho do meu sonho. 17, 18 anos, já um rapazinho. Era ir para São Paulo, arranjar um emprego para ganhar um salário mínimo e comprar uma Brasília. E aí, de repente não, com o passar do tempo. Daí, a um certo tempo, eu me torno juiz, não é? Ou seja, tinha um emprego bom, podia comprei uma Brasília, comprei um carro muito melhor e ganhava muitas vezes mais do que um salário mínimo. Mas eu te pergunto, e cadê a felicidade? Quando eu tinha 17, 18 anos, eu imaginava que eu ia ser feliz quando eu fosse para São Paulo, ganhar um salário mínimo e comprar uma Brasília. De repente, eu nem precisei ir para São Paulo, já estava aqui em São Luís, aqui, ganhava mais do que um salário mínimo, e naquela época eu acho que eu tinha um Corolla, já sei lá da Corolla. Mas cadê a felicidade? E aí foi quando eu me convenci e me conscientizei que a felicidade não vem por bens materiais. Não que eu seja contra bens materiais, absolutamente não. Bens materiais são necessários, você não faz nada na vida sem bens materiais. Mas, além disso, existe o lado da espiritualidade, o lado da religiosidade. Então, se você não acreditar em Deus, nada é possível. E riquezas momentâneas que vierem e tal, vão embora do mesmo jeito. Vão embora do mesmo jeito. Então, eu queria deixar esse recado também para essas pessoas que não tenham medo. Acreditem que vocês nasceram para dar certo. Agora, busquem, trabalhem, sejam honestos e ajude ao próximo. Nunca esqueça disso. Se você fizer essas práticas, pode ter certeza que você vai ter uma vida muito melhor no futuro. Legal, isso é um exemplo muito bom que a gente precisa divulgar mais. Você vive hoje numa realidade onde você está correndo para sobreviver. Tudo que você faz é conta, é o filho que precisa disso, então você acaba trazendo toda a tua essência para os bens materiais e esquece que a vida, ela é mais do que isso. Eu costumo trazer esse exemplo que o doutor está colocando para a gente aqui também para a administração pública. Porque eu entendo assim, a administração pública ela não tem que visar só fazer as coisas ali para, vamos dizer assim,
mostrar que está fazendo trabalho. Ela tem que pensar que existem pessoas que dependem das decisões dela. Assim como você, ao fazer uma audiência e tomar uma decisão, você tem que pensar ali no que é correto e o que é certo para as pessoas, a administração pública também tem que ter uma visão parecida com isso. Por que eu estou falando isso? Quando se trata de oportunidade, de escola, de qualificação, nós temos que pensar nos outros, não só no bem material, não só na estrutura física da escola, para eu mostrar que eu construí, mas a qualidade de ensino que eu estou proporcionando àquelas crianças. Será que eu tenho ali, por exemplo, um ar-condicionado para elas conseguir se concentrar melhor no calor? Será que eu tenho ali uma merenda boa para que ela possa se alimentar e conseguir se concentrar na aula do professor? Então, são essas questões que eu gostaria que, assim como você tem essa visão, que mais pessoas tivessem, essas pessoas que tomam decisões por nós, que administram os recursos, que faz a nossa vida ser de uma forma ou de outra, porque queira ou não, a nossa vida dentro de uma cidade, ela está ali, digamos que, alinhada ao que o poder público proporciona para a gente gente conseguiria ter uma vida, um mundo melhor para viver. Nesse sentido, doutor, eu queria lhe perguntar sobre, hoje, o que você indicaria para que as escolas tivessem proporcionando aos alunos, às nossas crianças, que é a base de tudo, para que elas tivessem essas condições melhores do que nós tivemos. Por exemplo, você, a partir do momento que você teve a oportunidade de usufruir melhor do fruto do seu trabalho, você pode viajar, você pode visitar outros espaços. E como que você lidou, por exemplo, em viajar para um país onde fala uma outra língua? Você teve dificuldade, você aprendeu? Como que você indicaria isso hoje para a nossa base, para quando eles tiverem essa oportunidade, porque essas pessoas que estão nos assistindo hoje vão ter essas oportunidades também, de serem juízes, de serem advogados, de serem o que elas quiserem. É o poder da mente que você nos colocou, que permite onde a gente quer chegar, né? É o acreditar no eu. O que você deixaria de conselho para, assim, prepare as bases dos teus meninos agora para que eles não sofram o que a gente sofreu? Manuel, assim, acreditar na vida, ter certeza que a vida foi feita para dar certo e não ter medo é fundamental. Você falou inicialmente aí sobre o poder público. Infelizmente, o poder público não tem sido belos exemplos, né? Não tem dado belos exemplos. Infelizmente, os políticos são eleitos e reeleitos muitas vezes para fazer o bem para a população, mas nem sempre isso acontece. Agora, muitas dessas coisas nós temos culpa também. Nós, eleitores, temos culpa. Porque esse pessoal não entra lá por acaso, eles entram porque a gente coloca. E muitas vezes a gente coloca um político lá, vota num político, um determinado político, por arranjar um emprego para a gente, para um parente meu, para outro parente mais próximo, por arranjar uma dentadura, um saco de cimento. Então, esse pessoal comprou seu voto. Ele não tem compromisso com você. Ele simplesmente comprou seu voto. Então, tem um ditado muito popular e verdadeiro. Cada povo tem o governo que merece. Infelizmente, o que está aí é o que nós merecemos, baseado nas nossas atitudes. No dia que a gente mudar as nossas atitudes, eles também mudarão. A regra é essa. Ou seja, faça primeiro a sua parte. Seja honesto, seja correto. Na hora de votar, vá procurar saber o currículo daquele político. Não vá atrás de um saco de cimento, pedir uma dentadura, pedir isso. Se você não for fazer, eles vão dar certo, porque vocês passam a merecer melhor. Então, todos nós temos aquilo que merecemos. O pensamento, Manuel, é uma realidade mental que atrai a realidade física. Se as pessoas compreendessem também uma fórmulazinha tão simples, pensem grande, sejam grande. O homem é do tamanho dos seus pensamentos. É por isso que eu disse a você no início, eu nunca pensei que não fosse dar certo. Eu via toda a dificuldade, mas eu achava sempre que dá certo. Alguma dificuldade que eu passei na vida, eu nem me lembro disso. Se você me perguntar hoje, qual foi aquela grande dificuldade quando você foi para Recife? Eu morei em pensão na Rua da Concórdia, 581. Olha, eu não lembro de coisa ruim, não. Eu só me lembro das
coisas boas, as coisas que aconteceram boas, as coisas que passaram, porque foi assim que eu pensei. Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nas nossas atitudes, porque é com base nas nossas atitudes que nós vamos ter o governo que nós merecemos. Se a gente tiver cuidado com isso, nós vamos ter um mundo bem melhor e políticos de melhor qualidade. Nossa, essa sua fala foi sensacional. Eu aprendo muito nessas lives, doutor, e com você eu estou enriquecendo muito, porque eu me sinto representado nas suas falas, eu penso dessa forma, eu acredito também que a nossa limitação é o nosso pensamento. E eu gerenciei várias equipes, e eu sempre dizia para as equipes o seguinte, ainda hoje eu comentei para uma pessoa que eu estou treinando, não existe algo que você não saiba fazer. E o impossível não existe. O impossível para mim é só uma forma de eu pensar a alternativa de fazer aquilo. Mas aquilo que eu não sei, eu vou procurar alguém que saiba. E a Manuel, gente aprende juntos. Manuel, antes de você concluir aí, para eu não esquecer, que a gente vai ficando velho, faz esquecer. Você falou também de algumas viagens. E eu não posso ver falar de viagem, porque eu já fico com vontade de viajar. Não é? E é uma das coisas que eu gosto mais na vida é viajar. Então, eu já conheço vários países, para você ter uma ideia, eu digo isso, não é simplesmente para mostrar que é possível. Hoje eu já conheço 33 países, quer dizer, para quem saiu lá de Jupi, lá de Tutóia, lá daquele ali, conhecer hoje 33 países, realmente é uma dádiva muito grande. Mas tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer nessas minhas viagens. Uma das coisas boas dessas viagens que eu faço para o exterior, sabe o que é? É exatamente provar que aqui no Brasil nós temos muitas coisas boas. Eu tinha uma impressão, quando eu viajei a primeira vez, as primeiras vezes, eu achava que tudo lá fora era melhor do que no Brasil. E não é. E não é. Quando você viaja, começa a observar os costumes, as coisas, você vê que nós temos também muitas coisas extraordinárias. Claro que você não vai comparar o nível educacional nosso com o nível da Europa, que já tem 2.000 anos, 3.000 anos, nós temos 500 anos só. Claro que é diferente. Mas, olha, nós temos muitas coisas boas aqui que precisam ser valorizadas por nós mesmos. Então, essas viagens que eu faço lá fora me traz essa convicção, cada vez mais essa convicção, que também nós temos muitas coisas boas aqui no nosso Brasil. O que nós precisamos melhorar, nós falamos agora há pouco, precisamos melhorar os políticos, nós para melhorar os políticos precisamos primeiro melhorar a nós mesmos. Então, sobre viagem, para eu não perder, podia ser que eu esquecesse, então eu adoro viajar, constantemente viajo aqui para o Brasil e para fora do Brasil, mas uma das lições que eu trago é valorizar também muito mais as coisas que nós temos aqui no Brasil, porque muitas vezes nós temos aquele chamado complexo de vira-lata, achar que as coisas boas só são lá fora. Não, nós temos muitas coisas boas aqui no Brasil e que precisam também ser valorizadas. Nossa, legal. De novo, uma lição para a gente aprender. E é legal a gente ver e ouvir as pessoas concretizando aquilo que a gente tem na mente. Eu não tenho ainda a vivência de outros países, mas eu tenho a vivência de outras cidades. E eu tenho essa mesma fala que você. A gente pensa, por exemplo, estamos em Tutóia, no interior de Tutóia. Então eu saí, que é aquela ideia que você tinha de sair para ir para São Paulo, porque a gente acha que São Paulo é melhor, que a gente acha que São Paulo que Rio é melhor, que São Luís é melhor do que Tutóia. E quando você vivencia nessas cidades, você vê que na nossa cidade também ela é muito boa. A gente tem muitas riquezas lá e que a gente pode oferecer isso para as pessoas. Sabe uma coisa que eu ficava me perguntando? Muita gente quer fazer turismo no Rio porque acha Copacabana sensacional. Mas e as pessoas que vão fazer turismo em Tutóia? O que elas acham bonito lá? Elas acham bonito as dunas, elas acham bonito os rios, elas acham bonito as trilhas que a gente tem no nosso povoado. Elas acham bonitas as nossas riquezas naturais. Então a gente precisa, nós que somos filhos, precisamos valorizar isso. A gente precisa ter isso, essa riqueza nossa. Então vamos cuidar, vamos valorizar, porque é uma identidade nossa, a nossa cultura, nossas riquezas, nossas pessoas, nossos costumes, são bons para outras pessoas. Então isso que você falou é muito realidade, é muito bom de ouvir, porque assim as pessoas que estão nas suas cidades começam a valorizar mais. Porque os lá de fora vão vir para visitar porque eles gostam, eles acham bonito. Então nós também precisamos achar bonito e precisamos valorizar. E essa valorização, ela também vem dentro da sua fala. Quando a gente
vai pensar em eleger alguém para nos representar, nós precisamos pensar em qual é o projeto dessa pessoa para que eu possa votar e esse projeto seja executável. E como que eu posso medir os resultados desses projetos? Os resultados de um projeto para uma cidade, a gente pode observar que é uma escola de qualidade para que o filho nosso não passe a necessidade de ter que andar dentro de uma Toyota, que nós chamamos, sei lá, 20 quilômetros para poder ter uma escola de qualidade. Por que eu não posso ter uma escola de qualidade mais próximo dessa pessoa? Porque aí eu consigo dar uma qualidade melhor para ela estudar. Por que que, mesmo que eu tenha que deslocar essa pessoa até lá, mas como é que está a estrada de onde essa pessoa mora até chegar na escola? Será que é uma estrada de qualidade, que ela vai num conforto? Quando eu penso em cuidar das pessoas, como é que está a saúde para que o pai tenha segurança de que se o filho precisar, vai ter uma boa saúde? A educação, a gente já está falando. Então, nesse sentido que a sua fala de que o lá fora é tão bonito quanto o que nós temos aqui, que a nossa mente precisa despertar para isso. Porque nós temos o turismo, nós temos a educação, nós temos as coisas naturais, só que na hora da gente escolher quem vai gerir esses recursos, é onde a gente peca, porque é aquilo que você já falou, é onde eu vou pela amizade, eu vou pelo nome, eu vou pelo o famoso voto da barriga, do assistencialismo, e eu não penso no futuro do meu filho. Será que o futuro do meu filho vai ser igual ao meu ou eu quero algo melhor? Então, a gente começar a medir isso. Na sua fala, eu achei assim sensacional, o valorizar a gente. Nesse sentido, eu lhe pergunto, hoje que dica você dá, que incentivo você dá para que as pessoas cuidem mais das suas riquezas naturais, para que elas sejam tão belas para as outras pessoas quanto para a gente? Esse é um assunto, Manuel, da maior importância, né? O mundo todo hoje fala sobre essa questão de ecologia, né? Das nossas riquezas naturais, não é? O nosso futuro está aí. Se a gente não cuidar das nossas riquezas naturais, imagine só, a gente aqui conhece as dunas ali do Lençóis Maranhenses, na região de Tutóia, por ali. Se a gente não cuidar disso, daqui a uns tempos não vai acabar, vai acabar. A gente pensa que não acaba, acaba sim, se não for cuidado, acaba. Então nós precisamos ter cuidado com a natureza, respeitar a natureza, cultuar a natureza, contemplar a natureza. Se você perguntar qual é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, eu digo contemplar a natureza. Eu chego ali na frente do mar e fico olhando aquele mar ali, para mim aquilo é extraordinário, cura doença. Então, se você não cuidar desse patrimônio que nós temos, veja só, nós temos a Amazônia, uma boa parte da Amazônia é nossa, é do Brasil. Se a gente não cuidar daquilo ali, daqui uns dias a gente não vai ter mais, a humanidade não vai se sustentar. Então, essa questão da natureza, da ecologia, é fundamental. Nós precisamos cada dia mais nos conscientizar, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento mesmo, às vezes é ignorância, mas às vezes é maldade mesmo, às vezes é maldade. Então precisamos ter essa consciência ecológica, precisamos ter a consciência que precisamos cuidar dos nossos mares, precisamos cuidar das nossas montanhas, das nossas águas, porque se a gente não fizer isso, amanhã nós não vamos ter, não é? Há quem diga que daqui a uns tempos a escassez vai ser de água. A gente tem tanta água aqui, pensa que não acaba, acaba. Se a gente não cuidar bem dela, um dia isso vai acabar. Pode não sobrar para a gente, mas sobra para nossos filhos e netos. Então, precisamos cuidar bem da natureza, cultivar a natureza. Outra coisa, na sua residência, você precisa ter flores. Um lar de flores é um lar de felicidade. É uma coisa tão simples, mas é de uma coisa extraordinária. Onde tem flor, tem luz. O ambiente é saudável. A Tânia sabe que durante um certo tempo eu fiz lá no meu gabinete, nós temos umas chamadas Ikebana lá da nossa igreja, que são arranjos florais. Nós fazemos lá no nosso gabinete. O nosso gabinete, modéstia à parte, eu acho que é um dos mais tranquilos que nós temos lá, é o nosso gabinete. Porque onde tem flor ornamentando, o ambiente é de luz. É impossível, o cara pode chegar grosso, brabo, do jeito que for. Se ele se defrontar com um arranjo de flores na frente dele, ele abaixa o fogo
na hora, porque flor tem esse poder. Então, precisamos cuidar da natureza, e não é só na grande natureza, também tá o que eu chamo de pequena natureza, são os arranjos florais. Plantem o máximo que vocês puderem nas casas de vocês, no apartamento, com um jarrozinho ali, de uma planta, uma plantazinha, uma flor, façam isso. E outra coisa, a agricultura. Cuidemos da nossa agricultura. O povo está morrendo pela agricultura, pelo alimento. O alimento cheio de agrotóxico. O que a gente consome hoje na maioria de supermercado é agrotóxico puro. Aquilo não traz saúde, aquilo traz doença. Então, precisamos cuidar do nosso alimento. Na sua casa dá para você plantar um cheiro verde, uma cebolinha, um negócio. E, além disso, torne um ambiente paradisíaco. Cultivem flores e plantas no jardim da casa de vocês. E vocês verão que tornarão-se moradias paradisíacas. E onde tem flor, onde tem luz, o mal não penetra. Porque o mal não gosta disso. O mal gosta de sujeira, de tudo mais. Se você mantiver um ambiente limpo, saudável, com plantas, com flores, pode ter certeza que o demônio ali não entra, porque ele não gosta disso. Ele vai procurar outro lugar que não tem. E o povo do interior, eles gostam muito de ter plantas, né? A minha mãe tem sempre um jardim ali na frente de casa, nossos vizinhos, nosso povoado todo tem essa cultura de plantas, de flores, isso é sensacional. E uma coisa que você falou é sobre a agricultura. Aí a gente pensa assim, a agricultura, quando a gente mora no interior, a gente pensa que a agricultura é aquela de só para sobreviver. Mas a agricultura é uma grande força da economia do nosso país, na economia mundial. Nós todos que moramos no interior, na cidade, não importa onde nós moramos. A gente precisa da carne para comer, a gente precisa da farinha, precisa do arroz. E de onde é que vem isso? Precisa do tempero, da fruta. E de onde é que vem isso? Da agricultura. Então, o agricultor, se ele bem pensar e for instruído, for auxiliado, a maior riqueza nossa está na agricultura, está na nossa natureza. A água. O povo do interior diz assim, besta. Eu fiquei besta quando eu cheguei na cidade e eu precisava comprar água para beber. E no interior, não. No interior, você vai lá, cava uma cacimba ali na beira do rio, a água brota, você bebe natural. E chegando em São Luís, precisava comprar água. Você paga a água da torneira e você quer beber uma água de qualidade, você precisa comprar água e não é barato a água. Aí eu fiquei assim, nossa, mas que inversão dos valores, que lá a gente desperdiçava, aqui eu preciso pagar. Então, a natureza, a agricultura em si, as riquezas naturais, elas são uma fonte assim inesgotável de riqueza, de economia, de bem-estar. É sensacional. Então, você é muito sábio nas suas palavras de valorizar a riqueza natural que nós temos. Cultive, não esqueçam de cultivar sempre, mesmo que vocês morem em apartamentos, pelo tamanho que for, cultive sempre uma plantazinha num jarrinho ali, não é? Se puder ser uma planta comestível, melhor. Se não tiver muito espaço, uma flor, um jarrinho de flor, mas não deixe de ter na casa de vocês. Não esqueçam, a casa que tem plantas, a casa que tem flor, significa luz, e o mal não penetra nesse ambiente, porque o mal não gosta disso. O mal gosta de sujeira, de desgraça, de tudo isso. Então, não cultive isso. Show. Partindo dessa parte de valorização da natureza, e eu sei que você gosta de viajar, gosta de explorar, sobre turismo natural. Na região de Tutóia, nós temos as grandes vegetações quase intocáveis. Na nossa península estiva, nós temos uma mata virgem. São das poucas reservas naturais que existem ali naquela região que o homem ainda não mexeu, está lá intocável. E também nós temos assim dunas, que são aquelas das barreirinhas, que a doutora Liliane com certeza deve passear porque ela trabalha lá. Nós temos os rios, nós temos o mar que a gente consegue pegar o peixe, e temos as trilhas e temos essa parte de matas. Então, como é que você vê hoje o turismo nessa pegada mais natural como uma forma de desenvolver a economia da região e assim proporcionar que as pessoas tenham oportunidades e opções de economia para não precisar estar saindo tanto do seu lar? Manuel,
O turismo hoje, né, a economia baseada no turismo, ela é uma das maiores economias do mundo. Tem países, na Europa, por exemplo, Portugal, que vive basicamente do turismo. E olha que eles não têm 10% do que nós temos. Essa semana eu fiquei estarrecido quando eu vi, não me lembro onde foi que eu vi essa informação, mas a pessoa dizia que só a Torre Eiffel, lá em Paris, recebe mais turistas do que o Brasil todo. Agora eu te pergunto, é claro, a Torre Eiffel é maravilhosa, eu já fui, já subi na Torre Eiffel, é uma coisa extraordinária, mas, gente, ter mais turista ali, só naquele ambiente ali, do que no Brasil todo, com essas riquezas todas que nós temos. Então, veja bem, Tutóia, por exemplo, eu não sei muita coisa de Tutóia, só estive lá uma vez. Mas a Tânia divulga Tutóia, você termina sabendo, nem que não queira. Você sabe das coisas de Tutóia, porque Tânia está todo dia lá divulgando. Então, eu soube que tem muita coisa, aquela região, né, em si, de Tutóia, dessa região toda, de Barreirinhas para lá, Tutóia, Santo Amaro, né, e depois ainda tem Parnaíba lá na frente, diz que é uma região riquíssima. Eu não conheço ainda, Tânia já ficou de me convidar, mas nunca me convidou. Agora está convidado, ao Eu não ia vivo. lá até agora. Mas, olha, o turismo é uma fonte de renda extraordinária, né? Vários países vivem do turismo, né? Agora, precisa tratar bem o turista, não é? Precisa tratar bem o turista. Você vai hoje, por exemplo, em Barreirinhas, a gente ainda vê muita queixa, não é? Primeiro, as coisas são muito caras. As coisas no Brasil hoje são tão caras quanto lá fora do Brasil. Eu tive agora há pouco em Dubai e, para minha surpresa, muitas coisas lá de alimentação e tal era do mesmo preço aqui do Brasil. Tá entendendo? Então, nós precisamos cuidar bem do nosso turista. Agora há pouco, hoje de manhã mesmo, eu vi alguém dizendo que Barreirinhas está cheia de turista, mas a cidade está suja. Foi o que me disseram. Eu não fui lá. Mas me disseram que a cidade está suja. Quer dizer, o nosso principal, a nossa porta de entrada de turismo no Maranhão é Barreirinhas. Então, precisava ser melhor cuidado. Então, eu peço ao povo de Tutóia que protejam os seus mananciais, protejam as suas dunas, protejam as coisas da natureza que vocês têm, que certamente vocês só têm a ganhar com isso. E depois que descobrirem Tutóia, depois que Tânia me convidar para ir a Tutóia, aí Tutóia vai ficar solto na buraqueira. Vai receber mais turistas do que a Torre Eiffel. Não, mas já está convidado. Eu ia fazer o convite e eu vi aqui várias pessoas comentando. Tutóia tem dunas e Tutóia tem o melhor camarão. Camarão, doutor, que a gente pega na mão. Lá em Tutóia tem uma cultura. E eu, muitas vezes, a Tânia também foi, e a gente ia de manhã cedo pegar o camarão na mão. Então, o camarão de Tutóia é um dos melhores. Quando for em Tutóias, eu quero saber do camarão de Tutóia. Você não vai se arrepender. E aí a galera já tá... A galera aqui já está aceitando o convite, ó. Sua esposa já aceitou. Pois nós vamos aqui... e não vai demorar muito, não, se Deus quiser. Pois tá bom. Partindo dessa parte de turismo e voltando um pouco na parte de educação, a galerinha que está lá começando a sua vida acadêmica e começando a descobrir as suas letrinhas e tudo mais, eu vou citar um pouco do exemplo da Estiva, que é onde a gente tem essa escola, que eu sou apaixonado por ver aquelas crianças lá estudando. E esse ano, a gente pôde estar mais próximo. E aí, doutor, esse ano nós conseguimos comprar o material didático para aquelas crianças estudarem. E foi rico ver aquelas criancinhas recebendo o material didático para poder ter essa visão de que elas podem ter outras possibilidades. E dentro dessa cultura, nós estamos valorizando essa questão do turismo natural, junto com a escola, que nós estamos ajudando a administração pública com a escola. Quando eu digo você quer desenvolver a tua região, é aquilo que você falou lá no início. Depende também de nós. Então não adianta só a gente dizer, olha, não fecha a nossa escola, que é um patrimônio, e cruzar os braços. Nós fizemos o quê? Não fecha a escola, mas nós vamos ajudar. Então, nós fizemos doações de livro, fizemos doações de material didático, estamos ainda buscando umas doações para impressora, para computadores, porque o pessoal, os professores têm certa dificuldade de conseguir as cópias para trabalhar. Mas, enfim, além de cuidar dessa parte da educação, nós também pensamos assim, vamos ajudar o desenvolvimento da região.
E aí nós ficamos um mês, uma semana lá mapeando trilhas nos povoados. A gente mapeou trilhas no mar, mapeou trilhas na parte de mato mesmo, nos salgados, nas lagoas, para a gente mostrar que não é só a escola que precisa funcionar para que o nosso povoado tenham possibilidades de crescimento. Nós também vamos explorar e dizer nós temos riquezas, para que outras pessoas vejam isso e venham nos ajudar. E isso tem dado muito certo. A partir desse movimento que nós fizemos, nós já tivemos doações de pessoas do Brasil inteiro. Eu posso doar o material para a rede de pescar. Eu posso doar as escovas para as criancinhas da escola. Eu posso doar o tapete da escola. E isso está motivando essa ideia de transformar a realidade numa coisa melhor. E aí é onde a gente estava falando do turismo. Porque o turismo é essa forma de você estar fazendo a educação acontecer, mas você está mostrando as riquezas que o local tem para que as pessoas comecem a visitar. Quando as pessoas começam a visitar, elas começam a levar da sua cultura para onde elas moram e trazer a cultura delas para enriquecer a nossa. Então, assim, o que você diz para a gente, que conselho você dá para nós que estamos à frente dessa movimentação lá nos povoados, em relação a cuidar da escola, mostrar as riquezas, incentivar os pais a estudarem também, para que essas crianças tenham essa visão melhorada de futuro? Manuel Castro, você é exatamente isso que você está falando. Você já disse tudo. Vocês, principalmente, pessoas como você, que conseguiu, não é, se destacar, a Tânia e outras pessoas na situação de vocês, vocês são responsáveis por tudo isso. E vocês são ouvidos, porque as pessoas querem ouvir vocês e respeitam vocês pela história de vocês. Então, o exemplo é a melhor coisa que tem, não é? E é incentivar, ir nas escolas, conversar com os professores, não deixar os professores só. Os professores hoje, muitas vezes, vivem muito só. Ou as pessoas hoje, os alunos até já não respeitam muito os professores. Então, são pessoas do seu tipo, do tipo da Tânia, que precisam fazer esse trabalho lá com a comunidade. Eu sei que é difícil, porque vocês estão tão longe, tão distantes, mas é possível mesmo à distância. Hoje você mesmo descobriu agora um canal fantástico, esse canal que você tem, não é, do Instagram, e com isso você vai incentivando as pessoas, né, a cultivarem o bem, a cuidarem da escola. É fundamental. A gente é triste, às vezes, você vê a escola toda rachada, toda suja, toda pichada, né? E às vezes são os próprios alunos que fazem isso, né? Então é duro você ver essa coisa. Então precisamos tratar bem da escola, precisamos tratar muito bem dos professores. Os professores precisam ser mais respeitados, né? Hoje em dia até se batem e tal em professor, a gente vê exemplos horríveis, né? Então, com pessoas feitas você, Tânia e outras semelhantes, vocês podem fazer muito por isso, porque vocês são respeitados. As pessoas ouvem vocês. Então, vocês têm um papel muito importante nessa questão da educação, porque sem educação não tem solução. Até rimou, sem educação não tem solução. E o legal nessa sua fala é que, além dessas pessoas que hoje têm esse papel de estar à frente, mas o morador também, o pai, aquela pessoa que está lá na comunidade, ela tem um papel importantíssimo nessa transformação dos seus filhos. Quando a gente consegue uma doação de material escolar e leva para a escola, a gente está fazendo uma parte do trabalho, mas os pais, eles precisam todos os dias acompanhar o filho, ver por que está com dificuldade, estar junto com o professor, acompanhar a direção da escola. Não só a cobrança, mas também o que o pai pode fazer. Às vezes, doutor, até o exemplo você falou mais ali atrás, que não é só com dinheiro que a gente ajuda as pessoas. Olha só, você tirou 1 hora do seu tempo para ajudar muitas pessoas dando testemunho, falando do que é possível. E tenha certeza que esse seu depoimento de hoje vai mudar a vida de muitas pessoas que estão começando agora a entender que elas podem transformar o seu futuro. Perfeito. E que depende dela. Você falou umas coisas assim sensacionais de a pessoa ser dono do seu destino. A tua força está no teu pensamento. Você não encontra barreira, você encontra soluções. Você pensa no seu objetivo, logo você encontra alternativas e meios de fazer. Então, são lições assim que fazem a vida ser mais fácil.
Porque quando você se encontra com pessoas de que só coloca dificuldade, já tem uma dificuldade ali com a pessoa. Então, a gente não precisa em ver dificuldades, a gente precisa ver que são degraus que eu preciso subir, que eu vou me fortalecendo a cada um deles, e vou Manuel, ficando mais alto. quando você encontrar pessoas dessa natureza, você falou bem agora, as pessoas pessimistas, saia de perto. Saia de perto. Tá certo? Sem ser mal educado, não conviva com pessoas negativas. Procure conviver com pessoas positivas, pessoas que veem o lado bom das coisas, pessoas que não só veem o lado ruim. Então, com aquelas pessoas que só falam de miséria, só falam de desgraça, saia de perto porque isso contamina. Só isso. Legal. Bom, a gente está chegando no final da live, a gente já conversou bastante sobre vários assuntos. O convite está aberto. Agora, em julho, eu vou estar lá na Estiva e eu quero já ficar morando lá na Estiva. Vou ficar vindo aqui porque tem negócios no Rio, mas eu quero voltar para minha terra, cuidar da minha mãe, que já está com 78 anos, e ajudar esses povoados a terem essas oportunidades que a gente queria muito que tivéssemos. Algumas pessoas me perguntam assim, que Manuel, por que você faz isso? E eu respondo, olha, eu faço isso com o maior amor que eu posso fazer. Porque eu não estou fazendo por fazer, eu estou fazendo porque eu queria que alguém fizesse isso por mim. E eu não tive essa oportunidade. E se eu tivesse tido alguém que pudesse ter feito isso por mim, eu teria conseguido muitas outras coisas. Então hoje eu faço com o maior prazer, eu não meço esforços na hora de proporcionar condições para que as pessoas possam ter a vida melhor. Porque era o que eu queria que tivessem feito por mim, e às vezes as pessoas, pela falta de conhecimento, oportunidade, não puderam. Mas eu posso fazer agora. Eu não tenho dinheiro para dar para todo mundo, mas eu posso dizer assim, olha, eu te ajudo a fazer. Eu também não sei, mas vamos fazer junto? A estrada precisa ser arrumada. Ok, como é que a gente faz? Faz no ofício, vai em tal lugar. Vamos fazer junto? Vamos lá, vamos mostrar, vamos tirar uma foto, vamos fazer isso, vamos fazer uma live para a gente E trazer essa principalmente, informação? Manuel, e principalmente agora que você aprendeu essa frase de que só tem uma forma de ser feliz. Primeiro, fazer o seu semelhante feliz. Ou seja, quando você faz isso que você está dizendo que faz, que já faz e que vai fazer, quem mais ganha é você. Então, depois dessa fórmula aí é que você vai ajudar as pessoas mesmo aí de tutorial. Doutor, eu queria pedir a sua permissão para, sempre nas lives, a gente está aqui com o objetivo de trazer uma informação de qualidade para as pessoas, de trazer esses exemplos que mudem a vida das pessoas. E sempre eu digo, nós somos cidadãos, a gente precisa do poder público. Então, na sua visão, o poder público precisa estar mais junto da gente. Então, eu aproveito assim, esse espaço, que tem bastante gente assistindo e depois vão visualizar, e dizer que o poder público pode estar próximo da gente. Nós não estamos, enquanto sociedade civil organizada, distante do poder público. Muito pelo contrário, a gente quer que os nossos secretários venham visitar nossa escola. Por exemplo, nossa escola ia ser fechada, a gente assumiu a responsabilidade de ajudar. Mas depois parece que acabou. Não tem mais objetivo do poder público estar lá, da nossa secretária visitar para ver. Então, eu gostaria de aproveitar o espaço público e dizer que eles precisam estar mais próximos da gente, para sentir nossas dores e também ver o que a gente pode ajudar. Nós não estamos só para criticar, nós precisamos também fazer a nossa parte. E para isso a gente precisa estar mais junto, mais unido, para que a evolução aconteça, né? Perfeito, Manuel. É isso aí. Você está corretíssimo. Eu não o conhecia ainda, mas esse trabalho que você está fazendo é um trabalho extraordinário. Continue nesse trabalho, amplie esse trabalho de ajudar as pessoas, porque só você, eles ganham as pessoas a quem você está ajudando, mas na verdade o maior beneficiário é você. Porque é a lei chamada lei do retorno. Tudo aquilo que você faz aos outros ou deseja aos outros, retorna a você multiplicado. Então, parabéns a você, continue com esse trabalho, viu? E nós estamos aqui sempre que possível para, quando quiser conversar com a gente aqui fora do microfone, pode passar aqui para a gente conversar. Tá bom? Tá joia. E o convite está aberto para você visitar a gente. A Vou visitar. doutora Liliana já se prontificou em fazer uma visita no nosso povoado, com o projeto TRT na escola. Isso vai ser muito bom, vai inspirar projeto. muitas pessoas a serem advogados e juízes no futuro, né? Eu lhe agradeço imensamente o seu tempo, a sua hora, uns 40 minutos aqui conversando conosco.
trazendo essa lição de vida, esse exemplo, e muito, muito obrigado. Que venham mais momentos iguais a esse, né? Que outras pessoas possam também compartilhar com a gente essas lições de vida, né? Pedir para você deixar um recado para todo mundo que assistiu a gente e que vai continuar assistindo, para que tenham essas inspirações nas suas falas. Pois é, Manuel Castro. Então, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que estão nos ouvindo, notadamente aquelas pessoas mais humildes lá do interior de Tutóia, não é que Manuel é um exemplo agora para vocês. Ajudem a ele, colaborem com ele, porque ele também não pode fazer sozinho, não é? Então, ele está propenso a ajudar, já manifestou expressamente isso aqui. Agora, vocês precisam também fazer a parte de vocês, colaborando, ajudando, pensando direitinho na hora de colocar o voto de vocês na urna, para que possa melhorar muito o destino de vocês. Saber que é possível, é possível. O que eu mostrei para vocês hoje, o exemplo que eu queria mostrar é exatamente isso, porque é um caso concreto, não é de ouvir falar, não, é de realmente ter vivenciado. Espero ter contribuído de alguma forma para isso, e estou às ordens. Quem quiser me visitar lá no tribunal, é só perguntar a Tânia onde é que fica o nosso gabinete, nós estamos sempre à disposição lá. Um grande abraço, Manuel, uma boa noite a todos. Ótimo, doutor. Muito obrigado. Ótima noite, galera. Foi um prazer falar com vocês. A live vai ficar salva. É só assistir depois e comentar. Doutor, muito obrigado. Ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.